A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amados ouvintes que me escutam nesse momento. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, irmã Miri. Eu estou aqui juntamente com a nossa irmã Maria da Ajuda. E nós vamos estar falando sobre o ministério do louvor. Tem muitas lutas, tem muitos impedimentos, mas eu quero te dizer que quando a gente quer, quando a gente tem no nosso coração um foco, objetivo, né, de apresentar o nosso corpo, né, em oferta ao Senhor Jesus, os nossos membros, né? A nossa mão, a nossa voz, né? Seja a voz para louvar, seja as mãos para poder usar algum instrumento para a honra e glória do nome do Senhor. Não tem impedimentos, não tem barreiras, por mais que tem coisas que parecem ser difícil, mas a perseverança nos faz alcançar o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo, porque Deus, né? Ele nos fortalece. Então vamos falar um pouco de como começou o nosso Ministério do Louvor e já vou passar para a irmã da Ajuda para cumprimentar os irmãos. Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos que vai nos ouvir, né? E assim, né, irmãos, louvar a Deus, tocar um instrumento é algo glorioso, é algo, né, que a gente sente a presença de Deus no momento que a gente se dispõe ali, seja na igreja, em casa, quando você tira aquele tempo, você ensaiar um hino, dedicar, é um momento no qual ali você sente que realmente aquele louvor está chegando para Deus, está sendo para a adoração ao Senhor, porque assim acontece comigo. No início, né, irmãos, eu tinha vontade sim de tocar violão e eu nunca soube nada de violão, era só vontade mesmo. E aí eu achava que era muito difícil, achava que por mais que eu queria, eu achava difícil. Só que mesmo nessa dificuldade, eu não colocava impedimento para mim falar assim, eu não vou. Eu tinha vontade de ter um violão, ter um instrumento. E graças a Deus, uma certa vez eu consegui comprar um violão mais simples, consegui fazer algumas aulas. E aí o Senhor me deu graça e quando eu consegui tirar algumas notas, eu já compus o meu primeiro louvor. E né, irmãos, eu quero falar aqui juntamente com a irmã Miri, falar alguns obstáculos que a gente enfrenta, né? Mediante tocar, louvar a Deus, entendeu? Porque quando a gente se dispõe de todo o coração, não para a vanglória da gente, mas para a glória de Deus. A gente enfrenta, passa por dificuldades, e às vezes essa dificuldade, se a gente enfrentar com Deus, é vencida, mas se a gente colocar ela como uma barreira, ela não é vencida. Mas o segredo é a perseverança, né, irmã Miriam? É verdade, irmãos. Eu lembro que um dia, né, eu fui fazer uma visita, né, irmã da Ajuda, a gente foi fazer uma visita na casa de uma pessoa. E eu não sei se foi na casa da pessoa ou se foi no caminho que nós vinha de volta. Nós estávamos conversando sobre instrumento, porque a irmã da Ajuda ela tinha uma expectativa, né, um desejo de tocar violão. E eu já era o contrário, eu queria tocar um teclado. Aí nessa época, eu não lembro se eu já tinha ganhado meu bebê, a irmã da Ajuda estava grávida, foi mais ou menos assim. Foi um tempo curto, né, assim, entre... Porque assim, irmão, os nossos filhos têm uma pouca diferença, né, de idade. Aí eu acho que meu filho tinha nascido recentemente e a irmã da Ajuda estava grávida, era questão de 7 meses, né. Aí eu peguei e comentei com a irmã da Ajuda assim, irmã da Ajuda, eu acho que o meu já tinha nascido mesmo. Eu comentei assim, irmã da Ajuda, eu só vou, né, pensar num teclado daqui 5 anos, quando meu filho tiver com 5 anos. Aí vai ser o tempo que eu vou me dedicar, que eu vou ficar focada, porque para mim, tocar um instrumento tem que ficar 100% dedicada, né, irmã da Ajuda? A gente sempre pensa isso, né? Tem que estar 24 horas ali com, né, o instrumento na mão, só estudando, fazendo aula. Eu falei, eu só vou, né, comprar um teclado para mim quando meu filho tiver 5 anos, que é o tempo que eu vou ficar focada. A irmã da Ajuda estava naquela expectativa também querendo, ela estava gestante na época, né? Só que assim, irmãos, chegou um momento, né, que nessa conversa que nós tivemos, né, ficou ali nós conversando, falando sobre isso, e meu coração ardia, porque eu queria, né, ser útil na casa de Deus, tocar um instrumento, louvar, porque eu, né, é bênção quando a gente canta, né, irmã da Ajuda, a gente toca, assim, na igreja é algo diferente, quando a gente está em casa também, tanto você cantar quanto você louvar também, a gente vê que Saul, né, ele tinha aquele espírito que oprimia ele, e quando Davi, né, tocava aquela harpa, ele ficava aliviado, né, irmãos? Então
tem uma essência muito grande o louvor, né? E o diabo luta muito porque o inimigo, né, irmãos, antes ele era um anjo de luz e ele regia o coral. Então, quem hoje em dia louva a Deus, ocupa esse lugar, o diabo ele se levanta com grande fúria. Muitos impedimentos, muitas barreiras. Mas o importante é a gente não louvar, é saber que a gente não está louvando para o homem, né? E nem estamos querendo, vamos supor, elogios, nem dinheiro, né, nem fama. Louvar para Jesus é o que nos basta, é o que nos dá alegria, porque esse é o nosso foco, o nosso objetivo, né, irmã? Não é bom a gente estar louvando a Deus ali. É outra sensação, é outra dimensão, não tem explicação se adorar a Deus juntamente ali com as cordas de um violão ou tocando um teclado. É maravilhoso demais. É muito bom. Eu me lembro que quando eu era criança, né, os meus pais, que sempre foi da igreja, e assim, né, irmãos, meus pais eram bem simples, e eu desde sempre gostava muito de cantar. Gostava muito, muito mesmo de cantar, e, né, graças a Deus eu fui crescendo, e o Senhor teve misericórdia, e eu cheguei, né, a esse ministério, tenho um apoio, e Deus tem me abençoado. Então, a parte do instrumento foi algo assim que às vezes eu achava que ia demorar para a gente conseguir, mas quando Deus vê a necessidade, Deus sabe que a vontade da gente é essa e a obra necessita, a obra, né, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus preparou tanto o meu instrumento violão, tanto o teclado para a irmã Miriam, e isso foi uma grande bênção. Né, porque assim, tem pessoas, irmã da ajuda, que falam assim, mas eu peço tanto a Deus, e por que Deus não me responde? Muitas das vezes Deus sabe que tem pessoas que eu quero Deus, e quando Deus dá a irmã da ajuda, vai lá, né, não quer mais, né, desanimei, eu não vou conseguir, eu não tenho, né, desanima, né, aí tipo assim, irmãos, mas quando Deus vê que você realmente vai esforçar, né, que você vai ali ser útil na casa de Deus, Deus ali prepara. E assim foi que aconteceu, irmãos. Nesse dia que eu conversei com a irmã da ajuda, eu fui para casa, e quando chegou em casa, foi como que se uma ficha caísse, né, assim, em mim. Eu pensei, nossa Deus, mas a igreja aqui não tem um tocador, não tem ninguém para tocar, né, tipo assim, daqui 5 anos eu nem sei o que pode acontecer comigo, nem sei se Jesus já voltou, né, então não tem como a gente fazer um plano para Deus futuro, né, irmã da ajuda, porque Deus precisa da gente agora, né. Tem que ser no presente. No presente, às vezes tem pessoas que a gente vê, tá na igreja, tem tempo, irmã da ajuda, tem assim para dedicar, né, não tem às vezes trabalho, tem tempo para focar ali, mesmo se tiver um trabalho assim, trabalha fora, mas sempre tem um sábado, um domingo, mas você vê que a igreja não tem um tocador, não tem ninguém, e às vezes a pessoa acha, não vou porque eu não vou, porque acha difícil, mas nem tenta, né, porque se tentar, Deus dá graça, porque nós somos prova disso, né, irmã da ajuda? Verdade. Não estamos aqui falando, irmãos, já querendo deixar bem claro que nós não estamos aqui falando porque nós somos as tocadoras, de maneira nenhuma, nós estamos aprendendo agora. Mas o que nós queremos te incentivar é te dizer que o pouquinho que nós sabemos fazer, né, a nossa forma tão simples, aquele basicão mesmo, aquela forma bem assim, bruta, vamos dizer assim, que nós sabemos fazer, não sei nem se essa palavra é correta, mas a palavra mais correta seria a forma mais simples que nós temos de tocar é o que tem sido útil, né? Na casa de Deus, tem sido útil para nós. Então é isso que importa, irmãos, né? Mas se for para mim não tocar igual um profissional, eu não quero. Não é bem assim, irmãos, né? Deus, ele contempla a essência que está dentro de você, o seu coração, a sua adoração, a perfeição que há no seu interior, porque o que está no seu interior vai refletir por fora, frutos, né, ao Senhor Jesus, frutos esses que pessoas vão ouvir e vão ser edificadas, fruto esses que as pessoas vão ouvir você tocar ali, não de uma forma, né, profissional, mas o poder, a unção de Deus que vai soar através da sua pureza no seu interior, em entregar esse louvor a Deus, é que vai fazer o sentido. Do que irmã da ajuda, que adiantaria nós tocar como uma profissional, cantar super afinado, mas se não fosse para Deus, se no meu coração eu quisesse ali mostrar que a minha voz é bonita, mostrar que eu sou capaz, que eu faço, Deus iria receber? Não, era algo perecível, né? Algo que fazia aqui mesmo ia perecendo, mas para Deus, aquilo que nós fazemos com amor tem fruto, né? Produz fruto. A pessoa vê e olha ali que verdadeiramente na simplicidade Deus opera, na simplicidade
Deus age e, né, é um incentivo, as pessoas vão querer estar ali para fazer algo para Deus, que chama a atenção de Deus, não para chamar a atenção do público, não para chamar a atenção dos demais que estão no banco, mas muito pelo contrário, chamar a atenção para a pessoa ficar focada ali, ver que Deus é bom. Chama a atenção da pessoa para Deus. Chama a atenção da pessoa para Deus, para a pessoa fazer as coisas para Deus, para a pessoa ver que o que nós fazemos nessa terra é para Deus, por mais pouco, por mais simples que é para Deus. Verdade. E nós estamos falando aqui, irmãos, porque eu creio que tem pessoas aí que estão ouvindo e você às vezes não toca, você sabe tocar alguma coisa, mas você não toca porque você tem vergonha. Ah, mas eu não sei tocar tão bom, irmã Miriam, por isso que eu não vou tocar. E você começa a enferrujar os talentos que você tem, né? Você começa, louvado seja o nome do Senhor, deixar escondido, né? Então, assim, às vezes nem sempre a gente está ali todo dia na igreja tocando. Isso acontece também, irmãos, mas tem pessoas que não vai mais porque tem vergonha mesmo, né? Não vai porque tem vergonha, porque se sente incapaz e não vê que o que você tem para apresentar para Deus, o seu de melhor, é o que importa. Se o seu de melhor para Deus é tocar um louvor somente em 3 acordes, glória a Deus, é o seu de melhor. Aquela viúva, né, no meio de muitas pessoas ali, todos tinham dinheiro, davam uma quantidade boa, mas aquela viúva deu tudo que ela tinha, e isso chamou a atenção de Deus. E é isso que eu quero chamar a sua atenção também, que é aquilo que você tem, isso é o seu de melhor, que você deve apresentar para Deus, né, irmã da Ajuda? Verdade. Glória a Deus. Irmãos, e aí, né, quando eu cheguei em casa, como eu estava falando, aí minha ficha caiu. Falei, nossa, Deus, mas como é que pode? Daqui a 5 anos pode acontecer muita coisa. E aí foi onde eu falei com meu esposo. Eu lembro que ele estava, como alguns irmãos sabem, né, ele estava fritando alguns salgados, né, que ele trabalha com salgados. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Júnior, eu quero um teclado. Aí ele olhou para mim assim, tipo assim, né, o que essa mulher quer assim, de repente, que essa ansiedade, do nada... Teclado? Só que ele não falou, irmão. Só que a cara dele foi meio de assustada, assim. Teclado? Falei, eu quero um teclado. E aí, irmãos, aí eu comecei a pesquisar alguns teclados. Nessas alturas também, a irmã da Ajuda já estava de lá também, meio ansiosa, né, irmã da Ajuda? De olho nos violão. De olho nos violão, pesquisando também. E você comprou primeiro o violão? Foi primeiro? Eu não me lembro, mas foi assim foi que a gente tipo começou. Junto, né? Porque a gente... fez uma aula, né? Então a gente fez junto. Então foi assim, irmãos, no mesmo período, eu de cá e ela de lá. Eu creio que Deus selou aquelas palavras que nós estávamos falando ali naquele momento, né? E Deus viu a sinceridade em nosso coração e o desejo também, né? Porque uma coisa é você querer, né? E passar, ser momentâneo. Outra coisa é você realmente querer e insistir por aquilo. E ali foi onde eu falei com meu esposo e a gente começou a pesquisar. E eu não encontrava, irmãos, teclado da minha cidade. Perguntei a algumas pessoas, não achei. Nessas alturas também, a irmã eu estava procurando, não encontrou, né? E daí foi onde eu vi, né, um teclado à venda e estava em Goiás, né? Ali eu vi, né? Tinha alguns teclados que estavam com problemas. E foi onde meu esposo, não sei se foi eu, acho que meu esposo me deu a ideia, que assim, o pastor Eduardo já morava lá em Goiás, né? E aí eu pensei, foi meu esposo que comentou, no caso o pastor Eduardo poderia ver, né, qualquer coisa, poderia fazer o envio, né, porque como é distante, mas poderia fazer um envio, se caso a gente fosse comprar nesse site de vendas. E aí, irmãos, foi quando meu esposo comentou com o pastor Eduardo, né, e ele falou com o Júnior assim, amém, vai dar certo, mais ou menos assim, vai dar certo. E aí, tudo bem, eu fiquei na expectativa, né, e a gente foi ver, só que aí, no caso, meu esposo comentou com o pastor, só que não foi no caso dele ver o teclado na qual eu tinha visto, né, foi no caso dele ver algum que tivesse por ali, se ele soubesse de alguém, né, ele entrasse em contato conosco. E para minha surpresa, o pastor Eduardo ligou, né, imediatamente, falando que tinha dado certo, que ele tinha conseguido um teclado para mim. Então, nossa Deus, fiquei muito feliz, né. Inclusive o teclado era de Ana, né, se não me engano, da filha dele, e para a glória de Deus, né, ou seja, ela não tocava ainda, né, então estava ali parado, ele, né, deixou Deus usar ele e passou o teclado para mim. Teve alguns impedimentos, né, porque o correio não estava aceitando por causa do tamanho, mas depois o pastor tentou novamente, o teclado chegou até mim. A irmã da Júlia também tinha conseguido comprar o dela, mas aí ela conseguiu comprar mesmo pelo site, né, e aí chegou também direitinho. E aí foi onde nós ficou ansiosa para tocar, sem saber por onde começar, né, irmã da Ajuda? Verdade. Porque, assim, irmãos, uma coisa é a gente querer, né, e a gente já fica naquela coisa. Imagina quando a gente já tem na mão, aí a ansiedade
né? A gente fica naquela expectativa. E o que a gente quer, irmã da ajuda, é já pegar o violão e sair tocando, não é verdade? Aí quando o som não toca igual, a gente já fica meio decepcionado. Mas como assim? Não está saindo igual, né? Porque nunca, na realidade, fica ali na mente da gente, a gente já pensa, já vai pegar e tocar. Foi na cruz, foi na cruz. E só Deus sabe o que a gente enfrenta para poder aprender isso aí, né, irmãos? Mas é coisa simples, barreiras, como tudo em nossa vida tem uma dificuldade, né? Mas com insistência e perseverança a gente consegue. A gente começou a fazer algumas aulas, né? Eu e a irmã da ajuda, com um músico aqui na nossa cidade. E daí que começou, né? A gente vê que eu, pelo menos, não sei irmã da ajuda, né? Mas eu fiquei meio assim aflita, meio desapontada, porque uma certa vez ele mandou para nós uma sequência de notas para nós tocar o hino Foi na Cruz. Você lembra, irmã da ajuda? Eu lembro. Eu não sei se irmã da ajuda conseguiu tocar, só sei que quando eu comecei a tocar, irmãos, eu tocava, ele colocou uma sequência de acordes um abaixo do outro, e eu comecei a tocar achando que ia sair Foi na Cruz. Não saía Foi na Cruz, não. Quem estava perto falava, não, esse não tem nada a ver com Foi na Cruz. Falei, gente, mas o músico, o homem lá é profissional, falou que esse aqui é o hino Foi na Cruz. Não, mas não é, não tem ritmo. Você lembra, irmã da ajuda? Eu lembro que era uma sequência e o violão também saía diferente. Ah, no violão também, foi A verdade. gente fazia as batidas e não ficava, né? Não ficava igual. Igual a gente esperava que ficasse. Então, assim, irmãos, era os acordes mesmo do louvor, porém ele não nos ensinou a sequência correta. Foi na cruz, dó, um exemplo. Onde um dia eu vi sol, né, um exemplo. Aí ele não fez assim, ele colocou direto e reto, e nós saía também tocando direto e reto. Era onde que não dava, né? Então eu quero dizer para vocês, irmãos, por que isso? Porque às vezes tem irmão, tem irmãs aí que tem seu violão, né? Às vezes você tem vontade também, e você acha que só por isso aí eu vou parar, vou desanimar. Nós parou, irmã, ajuda com isso? Parou, não. Nós não parou, irmãos. E aí nós, né, tipo assim, insistimos, né? Nós ficamos o quê? 2 meses? Um mês? Foi mais de 2 meses. Será? Uns 3 meses? Eu tava grávida, depois a barriga começou a crescer, eu parei. Ficou uns 3 meses, então, né? Acho que não foi muito além que isso. Né? Uns Foi 2 para 3 meses, irmãos, né? A irmã da ajuda já estava com a barriga já bem... Então foi muito rápido, né, irmãos, assim, o agir de Deus. E nós ali, perseverando. Por quê? Porque a igreja precisava de alguém para tocar, né, irmã da ajuda? Verdade. A igreja precisava de alguém. Nós também queríamos cantar, louvando a Deus com um instrumento. Então, assim, daqui 5 anos, irmã da ajuda, que eu tivesse dando tempo, como se o tempo fosse meu, um exemplo, né? Deus não poderia colocar outro no meu lugar? Poderia sim. Então, irmãos, o que vocês podem fazer para Deus, faça hoje, faça agora. Ah, Deus, mas amanhã, depois eu vou ser útil na tua casa, depois eu vou fazer. Não, depois Deus pode preparar outra pessoa. O problema não é o depois, é o agora, é o presente, né? Então, nós estamos falando isso aqui para incentivar a sua fé, para você ver que no Ministério do Louvor, irmãos, tem muitas barreiras, muitos impedimentos, o inimigo se levanta sim, né? Mas o foco principal é nós apresentar para Deus aquilo que nós devemos apresentar, porque Deus nos fez como seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E dali, então, irmãos, nós ficamos 2, 3 meses nessa aula e nós ficamos meio assim desapontada, né? Porque, não sei, né? Nós queríamos já sair tocando tudo e não conseguimos, né? Sair nessa perfeição toda. Então, nós saímos, né? Dessas aulas, que era as 2 vezes na semana. E a gente ficou em casa, né? A irmã da ajuda pegou algumas informações com as pessoas, né? Eu tentei fazer aula com uma outra pessoa também, mas também não fluiu. E foi onde nós começamos a quebrar a cabeça em casa, né? E foi onde Deus foi abrindo nossa mente também, né? Eu lembro que eu estava um dia tocando em casa e uma pessoa falou assim, Miriam, por que você não começa pelos corinhos? E aí eu comecei pelos corinhos, né? E daí Deus foi abrindo a minha mente aos poucos, como eu disse, eu não sei tocar, sim, né? Mas o que eu sei já tem ajudado bastante. É verdade, e eu também, né, irmãos, que, né, a gente não vê vídeo, então fica mais dificultoso pra gente nessa parte. Verdade, tem esse detalhe, né? E a gente esforçou para ver se a gente conseguia alguma coisa na internet, conseguimos sim, pelo nosso esforço, através das fotos, às vezes, né, colocava ali, pausava. Até a importância, né, irmã, via o acorde.
e ali ia colocando e pausando, sem estar de olho naquilo. E graças a Deus, né, irmãos, o pouco que a gente tem é para a honra e glória de Deus. Foi Deus que nos ensinou, que aperfeiçoou. Glória a Deus. E são, assim, oportunidades que Deus dá pra gente. Então, assim, Irmã da Júlia tem lindos louvores também, né? Tem uns que eu até falei com ela que é pra gravar, né, novamente para me enviar, porque eu quero postar para os irmãos conhecerem os lindos louvores que Deus inspirou ela. Tem alguns louvores também que eu postei, né, que Deus me inspirou. Alguns louvores foi revelado por Deus, né? E assim, irmãos, o louvor Mensagem da Cruz mesmo. Eu estava lendo a Bíblia, né, fazendo um estudo da palavra de Deus em casa e meditando na palavra de Deus, né, naquela passagem que Jesus passou, né, para ser crucificado. E ali, irmãos, à noite eu trouxe uma mensagem também na igreja, né? E ali o Senhor me tocou fortemente para me fazer um louvor com aquele sentido. E aí eu guardei isso comigo e meditei e falei, não, realmente eu vou fazer um louvor nesse sentido. Só que eu não fiz louvor. E aí foi questão de uma semana ou duas, uma irmã me liga de um outro estado, aliás, me manda mensagem, e fala, Miriam, eu tive um sonho com você, e nesse sonho, ela contava o sonho, e no final do sonho ela me via cantando um louvor muito bonito, né? E esse louvor falava sobre a cruz de Cristo, exatamente o louvor que Deus queria que eu compôs falando sobre a cruz de Cristo. Eu falei, nossa Deus, confirmação de Deus. E teve um outro louvor também que foi o grande acontecimento, que eu estava aqui na igreja, né? E aí meu esposo sempre chama os irmãos para orar aqui na frente, não é verdade, Irmã da Júlia? Irmã da Júlia está aqui como testemunha. Sempre ele chama para a oração da cura, né? Que ele ora para Deus curar os enfermos, para Deus batizar com o Espírito Santo. E tem dias também que ele não chama. E às vezes eu venho aqui na frente, no pé do altar, orar. Só que esse dia, algo vem muito mais forte para mim orar na frente, um dia qual ele não tinha chamado. E aí eu fiquei assim, achei muito estranho. E aí eu cheguei no altar e falei, meu Deus, mas por que o Senhor está me tocando para me orar aqui no pé do altar? O que está acontecendo? Eu fiquei assim, surpresa, irmãos, porque a gente sabe quando algo espiritual está acontecendo. E aí foi onde o Senhor falou que era para me buscar o revestimento, porque Deus estava querendo me capacitar, derramar unção para me compor um louvor. E nesse momento na minha mente começou, né? Estava assim, na minha mente aquela coisa fixada, como se fosse um louvor que eu já tivesse conhecido, mas eu não conhecia, que não existia. E aquele louvor falava, né? Assim, está se cumprindo, assim, igual aquela parte do louvor, né, irmãos? Está acontecendo. E eu não meditava, assim, não sabia de nada, assim, só fiquei curiosa, né? Falei, amém, Senhor, se é assim, que assim seja. E aí eu terminei a oração e sentei na cadeira. E ali, durante a pregação, eu fiquei meditando, meu Deus, mas que mistério é esse? Como será esse louvor? E eu fiquei aflita, assim, querendo saber como que ia ser o restante do louvor. E nada vinha na minha mente, irmãos, nada, absolutamente nada. Até que eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, Deus me deu a inspiração, assim, ó, realmente baseado naquele ritmo que havia soado. Está se cumprindo. Então nós vemos que Jesus está voltando, né? Então eu quero te dizer que não é por grandes coisas, não é por grandes estudos. Faça para Deus hoje aquilo que você pode fazer, né? Apresenta para Deus hoje aquilo que você pode apresentar, porque é isso que está precisando, é isso que está necessitando. A obra de Deus precisa de você, do seu jeito, né? Precisa de você, com o seu esforço, com a sua dedicação, da maneira tal que você está. E claro que com o tempo Deus vai aperfeiçoar. Deus aperfeiçoa. E Deus nós é testemunha disso, né? Que às vezes nos mínimos detalhes Deus sempre aperfeiçoa a gente. Eu me lembro, o louvor é algo tão misterioso, né? Algo assim, né, irmãos? Que a gente ora, a gente busca, a gente jejuma, tudo é no seu propósito. O louvor também tem a sua importância na vida da gente. Eu me lembro que aqui na igreja eu orava, eu estava sempre buscando a Deus pelo batismo com o Espírito Santo e para a honra e glória do nome do Senhor, eu recebi o batismo com o Espírito Santo no momento no qual o pastor Júnior estava no altar, ele louvava Deus e como sempre, né, irmão, nós estávamos em pouco e aí nós estávamos ali orando, que ele também não é por multidão que Deus opera, né, no meio da simplicidade, no meio do povo santo e sincero que busca a presença de Deus. Ele estava atrás, louvando, cantando, batendo palma. Minha vontade era de louvar e bater mais palma, e o Senhor veio e me deu o batismo com o Espírito Santo, selo da promessa, através do louvor também, juntamente com oração, com jejum, que eu já estava pedindo a Deus, né? Junto com a palavra, que eu já estava ali meditando, buscando a Deus por isso. É bênção. Tá vendo aí, irmãos?
O relato da irmã da Ajuda, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, né, o selo da promessa, através do louvor. Então, olha a importância do louvor, irmãos, né? É muito importante o louvor, né? Então, não menospreza, né? Ah, mas eu não sei cantar. Tem pessoas que falam que não sabem cantar, irmã da Ajuda. Minha voz é feia. Tem como a voz de alguém ser feia, irmã da Ajuda? Deus é perfeito, né? Deus não faz nada feio. Deus não faz nada feio. Deus não dá nada para a pessoa que não é útil. Tudo que Deus colocou em nós, tudo que Deus deu para nós é muito útil. Às vezes, o ser humano quer, né, não sabe agradecer a Deus, dá pouco valor, digamos assim, né? Às vezes as pessoas acham que deve ser tudo igual, né? Ah, mas a minha voz tem que ser igual à voz de fulano. Mas não é assim. Deus fez pessoas diferentes, né, irmã da Ajuda? Verdade, Deus fez a pessoa diferente e cada um, né, com um propósito. Cada um tem alguma coisa para mostrar, para prestar diante de Deus, apresentar diante de Deus. Glória a Deus. Então tá aí, meus irmãos, minhas irmãs, né? Apresenta para Deus o seu de melhor. Ah, mas como que eu vou apresentar para Deus o meu de melhor se o meu de melhor não está igual ao da irmã da Ajuda? Precisa ser igual ao da irmã da Ajuda, irmãos? Não. O jeito da irmã da Ajuda é um, o seu jeito é outro. Apresenta para Deus o seu de melhor. Apresenta para Deus como oferta agradável ao Senhor Jesus, né? E se dispõe, irmãos, porque o dia do amanhã não nos pertence. Assim eu pensava, né? Imagina hoje, com 5 anos, né? Meu filho ainda não tem 5 anos, mas olha só quanto eu pude fazer para Deus. Quantos louvores eu já louvei, né? Quantas das vezes já toquei na igreja. Fui útil na casa de Deus, né? Então, quanta coisa que eu poderia ter perdido, né, irmã da Ajuda? Muita coisa. Quanta coisa nós poderíamos ter perdido, que a irmã da Ajuda também toca na igreja, né? Então, quanta coisa que nós poderíamos ter perdido, né? Tempo passado, que não volta mais atrás, né? O tempo passado não volta mais atrás. Então, é isso aí, meus irmãos, né? Foi um prazer falar com todos os irmãos, né? E que o Senhor possa abençoar a todos vocês e que venha despertar a vocês aí. Tá aí, nós contando um pouco sobre o nosso Ministério do Louvor, né? E que Deus venha abençoar. Amém. Deus abençoe a todos. Que sirva, né, de reforço para você que está desanimado também. Voltar novamente, colocar em prática aquilo que Deus te deu, ainda que seja simples, ainda que seja pouco, faça para Deus, que a perfeição maior e melhor está na frente. Deus vai sempre aperfeiçoar, abrir os caminhos. Glória a Deus. Nós vamos deixar um louvor para a meditação dos irmãos, né, irmã da Ajuda? Irmã da Ajuda no violão e também no teclado, né, que vocês se alimentam aí, em nome de Jesus. Irmãos, esse louvor foi o primeiro louvor que Deus me deu quando eu consegui tirar as notas do violão. Glória a Deus. Eu vivia neste mundo à procura-se de paz, mas um dia eu encontrei em Jesus, meu grande rei. Ele me deu
Saiba que Deus tudo vê. Dobra os joelhos no chão em sinal de humilhação. Deus virá te socorrer. Clama, irmão, busque agora. Saiba que Deus tudo vê. Aproveite e geme e chora. Ele é o consolo, quer te dar vitória. Esse Deus está presente, dá lugar que você sente tua presença nesta hora. Se você está enfermo, abatido nesta hora, quem sabe está pensando que você está só.